Nilson Pacheco e professor Alexandre Coelho aqui com a gente. Quanto tempo, professor? Feliz ano novo. Estava com saudade das suas análises. Boa tarde. Obrigado, é um prazer estar aqui. Feliz ano novo para você também. A gente retomar aqui, né, Ronilson, a importância de, para além do jornal, a gente poder ouvir nossos convidados também em sala de aula. Já tive o prazer de fazer isso com o professor Alexandre e com vocês sempre também. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, professor. Seguimos aí mais um dia nesse fim de semana com o mundo que não para, né? Mais um dia com mais desdobramentos. Exatamente, Nilson. Não, professor, eu inclusive queria aproveitar sua presença aqui com a gente para darmos um passo atrás na discussão em torno da Groenlândia, para ver então esse cenário mais essa frente de embate de Trump agora com a União Europeia. A gente está tendo então em andamento desde a tarde de hoje um encontro dos membros da União Europeia para entender como responder a mais uma ameaça de Donald Trump em torno da Groenlândia. Queria, para começar a nossa conversa, trazer um texto, uma análise que está no New York Times, logo abaixo de um artigo feito pelo presidente Lula, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas é um texto de opinião trazido por um ex-embaixador alemão em Washington, presidente da Conferência de Segurança de Munique, falando sobre as ameaças de Trump na Groenlândia. Ele que começa a análise trazendo aqui uma tradução livre, dizendo como Trump aparentemente leva a sério o desejo de conquistar a Groenlândia para os Estados Unidos, o que antes soava com a jogada mais aberta, vem sendo sublinhada cada vez mais e que, no entanto, os europeus também levam isso a sério, que supor que a Europa aceitaria silenciosamente uma aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos e depois seguir em frente seria um erro. Eles seguem discorrendo, trazendo detalhes em torno das respostas das autoridades europeias que já vem vindo em torno dessa discussão, mas traz alertas importantes, principalmente para a situação da OTAN. Ele discursando aqui que a Groenlândia não é uma questão marginal para os europeus, que ameaças contra eles cortariam o coração da ideia de Europa e que o potencial para uma crise é real, que o que é mais confuso nessa discussão é que essa seria uma crise totalmente desnecessária e facilmente evitável e que vai deixar os Estados Unidos mais inseguros, não o contrário, como definido por Trump. Eu queria uma primeira análise sua, então, de o que podemos ter, provavelmente, de respostas da União Europeia nessa reunião de hoje. E quando a gente olha para o todo, quais cartas que estão na mesa, professor, quando a gente fala de Groenlândia? Pois é, as atitudes de Donald Trump mostram exatamente que Trump, até ele mostra que o que ele quer mesmo é a conquista da Groenlândia e mostrar depois internamente que, olha, graças ao meu mandato, à minha atuação, nós aumentamos o território norte-americano e especialmente numa área estratégica. Porque, de fato, os Estados Unidos eles possuem diversas bases na Groenlândia e um acordo um pouco mais amplo junto à Dinamarca e envolvendo a própria Groenlândia poderia permitir a atuação dos Estados Unidos de forma mais ampla e contundente naquela região. Não resta dúvidas de que a Groenlândia ela é estratégica, muito estratégica, não só por causa das terras raras, mas também por causa do caminho do Ártico, né? De fato, a China e a Rússia querem muito, se pudessem, também adquiririam a Groenlândia, mas não o fazem por questões de poder mesmo, poder militar, e os Estados Unidos querem, porque querem aí a Groenlândia, mas isso daí de fato mostra que é muito mais uma questão pessoal de Donald Trump do que de fato só a questão estratégica. Então, a reação aí da União Europeia, a reação inicial, inclusive, da União Europeia, tem sido muito cartorial, muito formal, inclusive, apenas com retórica. E isso se explica porque a União Europeia não tem condições, de fato, de se defender em relação à Rússia, por exemplo. Então, a União Europeia ainda depende muito do guarda-chuva nuclear e também da potência militar norte-americana no que se refere à OTAN, também ao gatilho da OTAN, de que diz o seguinte: o ataque a um é um ataque a todos, e aí entraria os Estados Unidos. É por isso que a União Europeia, inclusive, está muito reticente nas suas respostas. Com relação à reunião de hoje, acredito que não deve sair, digamos, muita coisa, a não ser
mais retóricas do ponto de vista de ações coercitivas e de ações comerciais, né? Por exemplo, diminuir a participação das empresas norte-americanas em processos de compras públicas entre os países da União Europeia. Talvez essa seja uma das respostas. Mas essas respostas não serão contundentes, muito menos militares. A gente tem que lembrar que, recentemente, o Reino Unido, os países nórdicos, mas, se não me engano, a França, enfim, mandaram tropas para a Groenlândia. Mas para a gente ter uma ideia do nível de formalidade e de que forma a Europa está presa, do ponto de vista militar, aos Estados Unidos, veja, o Reino Unido mandou um general. Se não me engano, a Alemanha mandou 13 homens para lá. E entre os países nórdicos também. Ou seja, isso, inclusive, acaba sendo utilizado pelo próprio Trump como motivo de piada em relação à Europa, né? Quando ele fala que não adianta ter 2 trenós lá, que a gente vai, de qualquer forma, nem que seja à força, adquirir ou pegar de volta para nós a Groenlândia. Veja, a Groenlândia ela está anexada aí ao Reino da Dinamarca até por questões históricas, né? Então, os argumentos de Donald Trump lembram muito, de certa forma, os argumentos utilizados também pela China em relação a Taiwan e também da Rússia em relação à Ucrânia, cada um ao seu modo, né? Faz parte do até dominó de um vai derrubando o outro que a gente vem falando, professor, na esteira da invasão também da Venezuela. A gente ainda está vendo essa lógica agora se readaptando à situação da Groenlândia que já estava acontecendo antes? Sim, sim, com certeza, né? Donald Trump, ele age em relação à América Latina, de fato, como o que eles já disseram, como o seu quintal. Várias vezes nós já dissemos aqui em outras situações que não se trata de defender a ditadura venezuelana sob Maduro. Trata-se de defender a soberania de um país, trata-se de defender a autodeterminação dos povos, assim como a gente também defende a questão da Ucrânia também de autodeterminação e a questão, às vezes, de Taiwan, dependendo do ângulo que a gente vê, né, de que a gente assiste. No relacionamento com a Venezuela, Trump ele mostrou que, se de fato ele quiser capturar um líder, ele invade o país, captura o líder, leva embora e, como mostrou, ele mantém um relacionamento comercial, porque é isso que interessa aos Estados Unidos, sempre interessou, mas hoje está de forma muito didática, muito clara nos pronunciamentos de Trump, que é o petróleo que ele quer lá, independentemente que seja a Maria Corina ou seja a Delcy Rodrigues. Aliás, o que me parece que a Delcy, inclusive, está entregando ou vai entregar o que Donald Trump quer de forma até mais eficaz, inclusive, né? Costumo dizer que na Venezuela agora nós temos aí um chavismo 3.0, né? Nós tivemos um chavismo com o próprio Chávez, esse sim tinha um raciocínio estratégico muito mais sofisticado do que o Maduro, né? Um chavismo 2.0 que foi com o Maduro e um chavismo 3.0 que se alinha aos interesses norte-americanos, mesmo que seja uma ditadura com outro nome, né? Ou uma nova gerência, né?